Eu quero também agradecer a gentileza do deputado João Grandão de me permitir. Bem, eu quero parabenizar aqui as palavras do deputado Barbosinha. Eu entendo, deputado, que o senhor fez uma explanação muito realista do que está acontecendo, não só no Mato Grosso do Sul, mas no nosso Brasil. Eu acho muita ineficiência do Brasil, hoje, falar que tem que vir os países lá de fora, lideranças de países de fora, para vir resolver uma questão que é nossa, e que deveria já ter sido resolvida pelo governo federal. Quando foi enviado bilhões e bilhões de recursos para outros países, bilhões e bilhões e bilhões, a comunidade brasileira, índios, não índios, brasileiros, nós não fomos interrogados para perguntar se poderia ser usado esses bilhões para resolver problemas lá de fora. Que eu nem sei se foi resolvido o problema ou se aí teve uma outra intenção que a gente está vendo aí, nessas CPIs que houveram, que teve outras intenções. Bom, porque se eu tivesse sido consultada, eu ia dizer, primeiro, vamos resolver o problema do nosso país. Primeiro, vamos resolver o desemprego que existe no nosso país. Primeiro, vamos resolver as nossas terras, para dar condição para que todo cidadão brasileiro, índio ou não índio, possa cultivar as suas terras e sustentar as suas famílias dignamente. Primeiro, eu teria pedido, vamos levar água, energia elétrica, vamos levar casa própria para as nossas comunidades indígenas, vamos dar condições para o nosso assentado produzir e aumentar ainda mais o PIB da nossa nação. Primeiro eu teria pedido e implorado que seja assim encontrado, achado, preso e condenado quem causa a morte de índios e de não índios, quem causa a morte da nossa juventude, quem hoje está usando a nossa juventude para traficar, para contrabandear e para cometer atos ilícitos, porque hoje quando um adolescente comete algum crime, inclusive até mesmo tirando a vida de um outro cidadão, ele simplesmente tem medidas punitivas aí, socioeducativas de 3 anos, e depois ele vai para a rua matar de novo. Eu teria pedido para a nossa presidente, nós temos uma educação de tempo integral, aonde esse jovem, esse adolescente, não fosse para ruas, ser usados por bandidos, para acabar com as suas famílias. Eu teria pedido para dar um fim nos conflitos de terras, que hoje nós temos não só no nosso estado, mas no nosso país. E não precisa de muito bilhões para se resolver isso. Precisa de decência, de vergonha na cara e de vontade política. E aqui eu vou dizer, são 13 anos praticamente que o PT está aí. E o que ele fez para resolver hoje as questões da nossa comunidade indígena? Nada! Nada! E a inércia desse governo federal é o que tem trazido interesses escusos, sim, para dentro das nossas comunidades, e pregando ódio, e pregando a guerra, e acabando, inclusive, como disse aqui Barbosinha, é muito triste mesmo a gente ver que a quantidade de jovens, adolescentes que perderam as suas vidas. Pergunta uma parte, deputada.
e que poderiam, e que de repente tiraram também a vida de seus patrícios, de seus irmãos. É muito triste a gente ver isso. Nós não podemos permitir isso, nem para índios, nem para não índios, para ninguém, para nenhum ser humano. Se é que nós somos seres humanos, nós não podemos permitir isso. E aí eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque, infelizmente, eu falei aqui no meu pronunciamento, que colocam palavras na nossa boca que nós nunca falamos. E eu quero dizer que eu nunca falei que índio não é inteligente. Você está louco? Onde que eu vou falar um negócio desse? Meu Deus! O indígena tem a mesma capacidade e a mesma inteligência que eu, ou que qualquer ser humano. Pelo amor de Deus, gente, não acredite numa barbaridade dessa. Não acredite nisso. Nós entendemos que a nossa comunidade indígena tem uma capacidade enorme de igualdade. Foi a mesma coisa que fizeram com nós mulheres, falando que a gente era incapaz. Mentira! Mentira! O índio tem inteligência, o índio é capaz. E nós queremos aqui fazer justiça com a nossa comunidade indígena. Mas não podemos, em detrimento dessa justiça, cometer injustiça. Essa presidência solicita que seja garantida a palavra oradora. Muito obrigado. E aí, eu vou permitir o seu parte, deputado Cabom, me desculpe. Deputada Mari, quando Vossa Excelência toma um fôlego na tribuna, eu vou fazer uma parte da Vossa Excelência aqui. Primeiro dizer que quando Vossa Excelência fala dos 13 anos do governo do PT, com bastante propriedade, Vossa Excelência esquece dos 500 e tantos anos dos outros governos, né? Militar, da República dos Coronéis, da velha, da nova República, do governo de Fernando Henrique, de Collor, enfim, Sarney. Simplesmente lembra dos 13 anos do governo do PT. E aí, deputada, assim, eu vou falar porque eu estou com vontade de dizer, eu vou falar. Nós não sabemos, de fato e de direito, qual a forma que foi distribuída essas terras para os brancos e que chegaram aos títulos, às escrituras. Nós não sabemos qual foi o formato, né? Você falou, nossos antepassados, nossos ancestrais que fizeram parte desse momento. O fato é que da distribuição desse bolo, o índio ficou sem nada. Esse é o fato. Não. O índio ficou sem nada. Porque se o índio, que quando descobriu o Brasil era dono de tudo, tivesse ficado uma parte para ele, não estava essa guerra hoje. Não estava essa guerra hoje, né? Não estava essa guerra hoje. Não estava. Não estava essa guerra hoje. Então, deputado, agora nós precisamos arrumar a carga. A carga tem que ser arrumada, a carga. Como? Vamos torcer, né? E ajudar que essas PECs aprovadas agora para indenizar as terras, né? E aconteça. Nós não vamos resolver o problema, quando não resolveu até agora, ficar colocando um contra o outro. Não vai resolver, deputada? Não vai. Sabe por que não vai? Olha, o governo do PT, vou concluir, o governo do PT pode ter feito muito pouco, mas é um governo que avançou muito nas conquistas sociais nesse país, muito. Se eu for pegar aqui a faixa etária da pobreza desse país que tinha antes do PT assumir e hoje diminuiu bastante, é que nós queremos quanto mais melhor e estamos certos, mas o PT avançou bastante. Por exemplo, hoje nós temos o governo Reinaldo Azambuja aqui no governo do Estado. Pô, se o do PT não resolveu, se o do PMDB não resolveu, que o PSDB ajuda a resolver o problema da questão da indígena agora, o impasse, ele é um dos interessados, não é? Quantas vezes eu vi essa casa cheia de fazendeiro aqui, com o pessoal do PSDB aqui, lutando pela terra dos brancos. Vou concluir, já concluí. Então, assim, que o espaço do índio, do negro,
do assentado, seja também preservado. O pastor Elcio falou, todos nós somos seres humanos, todos nós. Então, assim, nós temos que resolver esse problema. Não, eu não tenho dúvida do que o senhor está dizendo. É claro que os Deputada governos... Mara, só para dizer que a senhora terá disponível 2 minutos para concluir seu pronunciamento. Os governos passados também têm a sua culpa. Só que acontece o seguinte, eu quando assumi o meu município como prefeita, tá, tinha algumas prioridades que eu não deixei de fazer nos meus 8 anos de mandato. E a mesma coisa que o governo federal devia ter feito, deveria ter tido como prioridade a questão indígena. Porque o que não foi lhes dado, o que não foi dado à comunidade indígena, foi o direito de ser um cidadão. Não foi lhe dado o direito de ter assistências nas suas terras. Não foi lhe dado. Foi isolada a comunidade. Isso foi o maior absurdo que foi cometido na história. Foi o maior absurdo, não tenha dúvida disso. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Não vai ser terra que vai resolver o problema da comunidade indígena. E sim, lhe dar as condições de sobrevivência, inclusive promovendo, e eu defendo isso, uma reforma agrária indígena. Eu redefendo isso. Por quê? Cada cidadão brasileiro, seja ele indígena ou não indígena, ele tem que ser dono, detentor da sua casa, das suas terras e dela tirar o sustento das suas famílias, dignamente, sem precisar passar o chapéu, sem precisar mendigar para organizações, para governo federal, para quem quiser que seja. Ter uma vida digna e poder sustentar a sua família com dignidade. É isso o que eu defendo.